Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre tutela provisória. Tutela provisória está prevista no livro 5 da parte geral do Código de Processo Civil. É dividida em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência necessita de dois requisitos. Primeiro, a probabilidade do direito, que é conhecido como fumus boniuris. E o segundo requisito é o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, conhecido como periculum in mora. A tutela provisória de urgência tem duas naturezas. A natureza cautelar, aquela em que o órgão julgador confere a medida que assegura o direito ou bem da vida que a parte espera conseguir ao fim do processo. Já de natureza antecipada, o órgão julgador antecipa o direito ou bem da vida que a parte espera conseguir ao fim do processo. Tanto a tutela antecipada como a cautelar pode ser concedida liminarmente, sem oitiva da parte contrária, ou seja, sem citar o demandado, ou após justificação prévia. Ela pode ser concedida as duas em caráter antecedente ou caráter incidental. Caráter incidental seria aquele que já há um processo em tramitação, o autor apenas faz o pedido em um tópico da sua petição inicial ou por mera petição ao longo do processo. Já o caráter antecedente, no caso, as duas, tutela provisória de urgência de natureza antecipada como cautelar, pode ser concedida em caráter antecedente, mas somente a tutela antecipada se estabiliza. Nos termos do artigo 304 do CPC, se não for interposto o recurso pela parte contrária à estabilização da tutela antecipada. Nos termos do artigo 1015, inciso 1 do CPC, o recurso seria grave instrumento, porque, em regra, a decisão que concede tutela antecipada em caráter antecedente é por meio de uma decisão interlocutória. Porém, a terceira turma do STJ, no recurso especial 760-966, julgado em 4/12 de 2018, no informativo 639, diz que somente não há a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Portanto, em vez da parte recorrer, ela contesta o pedido do autor, já seria suficiente para evitar a estabilização. Porém, se o processo foi extinto com a estabilização da tutela antecipada, qualquer das partes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 304 do CPC, qualquer das partes poderá ingressar com novo processo para rever, invalidar ou reformar a decisão, no caso, rever a tutela antecipada estabilizada. E qual seria o prazo que a parte poderia ingressar nesse novo processo? O prazo seria de 2 anos. Prazo decadencial de 2 anos, contado a partir da ciência da decisão que extinguiu o processo. É bom esclarecer também que a tutela antecipada estabilizada não faz coisa julgada. Então, seria o caso de uma decisão definitiva que não pode ser combatida por ação rescisória nos termos do artigo 936 do CPC. A tutela de evidência, a tutela provisória de evidência, ela tem algumas diferenças em relação à tutela provisória de urgência. Primeiro, a parte não precisa comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso, a tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, pode ser concedida em caráter incidental ou em caráter antecedente. A tutela de evidência somente pode ser concedida em caráter incidental. E os requisitos estão previstos no artigo 311, parágrafo 311, inciso 1, 2, 3 e 4 do CPC.
No caso do inciso 1 e 4 do artigo 311, não pode ser concedida a tutela de evidência liminarmente, somente após um ato ativo ou omissivo do réu. Um bom exemplo de tutela de evidência é a questão da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa. Conforme tema repetitivo 701 do STJ, que o periculum in mora está implícito no artigo 7º da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. No caso, no entanto, a pessoa jurídica interessada ou o Ministério Público não precisa comprovar o periculum in mora. Apenas a probabilidade de direito. A probabilidade que o ato de improbidade administrativa realmente ocorreu. Seria o caso de uma tutela, conforme decisão do STJ, no tema repetitivo 701, seria o caso de tutela de evidência. Então, pessoal, foi isso. Uma breve consideração sobre a tutela provisória no CPC.